Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma, né? Olha, hoje nós estamos aqui num formato bem diferente, temos de verdade hoje uma Academia da Alma bem diferente. Como você ouviu no último episódio, né, em que falamos sobre meditação, nossa proposta hoje era fazer um exercício prático. Então nós temos aqui 3 convidados, temos uma estreante, né, a Aline Gonzaga de Miranda, de Miranda, né? De Miranda, está aqui estreando na Academia da Alma. Excelente. Quem sabe estará presente em outros episódios também. Eu creio. O rosto da tranquilidade. Muito bem, muito bem. Temos o Ismael de volta, né? E depois de umas férias aí, por causa da Ana Elisa, mas tá tudo resolvido agora. Maravilha. Maravilha, benção de Deus. E o Washington tá aqui, ele é o responsável da Academia da Alma esse ano. Né? Boa noite. Muito bem. Lembrando você, o que falamos no nosso último episódio? Hoje, nós temos um exercício prático e nós vamos, então, ver como eles meditaram num único texto. Então, lembrando, foi dado para eles o Salmo 16, verso 5, mas numa versão específica, que é na nova tradução da linguagem de hoje. Por que na nova tradução da linguagem de hoje? Nada demais, é porque a tradução tinha um caráter mais poético, ok? Só por causa disso, não é que é a melhor tradução, não é nada disso. Esse é até um aspecto importante, né? Quando a gente medita na Sagrada Escritura, a ideia não é você ir lá no hebraico, no grego, isso é estudo, é outra coisa, nós vamos falar isso lá na frente, é outra disciplina. Quando nós estamos meditando, nós lemos o texto naquela versão, então é a versão que mais fala o nosso coração, de mais fácil compreensão, que você bate o olho e você entende, porque se o texto está falando uma coisa que você não sabe nem o significado, você tem que ir para o dicionário, ficou difícil, né? Ficou difícil. Então, nós vamos ler aqui o Salmo 16, verso 5, só o verso 5, na linguagem de hoje, mas antes disso a gente vai orar, né? Então, pedir a Aline, você pode orar para nós? Sim. Oremos. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Na Tua presença, Senhor, nos declaramos, meu Pai, que somos dependentes de Ti. Verdade. E queremos, meu Pai, fazer o melhor, Senhor, mas para honrar e glorificar o Seu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudar a Sua palavra. Nos guarde, Senhor, nos dê tranquilidade para fazer e falar, Senhor, o que Tu queres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então deixa eu só marcar o tempo aqui, né? Para a gente não perder o ritmo. Vou fazer a leitura, então, do Salmo 16, verso 5, na tradução da linguagem de hoje. Então, você acompanha aí também. Se a sua Bíblia na área, na NVI, celular, é só trocar lá a opção, né? Facinho, você tem várias opções. Excelente aplicativo. Diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como eu já falei, esse texto foi passado para eles, diferente, né? Dos nossos outros encontros da Academia da Alma, a gente sempre compartilha as perguntas com eles, o que vai ser perguntado. Então, embora a gente tenha aqui no ao vivo, né, aquela resposta pessoal, eles já sabem o que vai ser perguntado. Hoje eu não passei a pergunta para eles. Então, de verdade, não tem nada programado aqui, certo? Vamos que vamos. É só olhar a cara de desespero. Vamos que vamos. Muito bem. Então vamos começar do mais simples. Compartilhe como se deu esse momento de meditação do texto assim que você recebeu a tarefa. O que eu quero perguntar? Quantas vezes você leu o texto? Quantas vezes você orou? Você leu o texto em casa, levou para o trabalho, fez algo diferente, anotou, fez um cartaz? Como é que deu a sua dinâmica de meditação do texto? Então, vamos começar de lá para cá, depois daqui para lá. Ismael, começa aí. Perfeito. Normalmente, quando eu sou orientado, eu tenho interesse em meditar, né, sobre um texto, eu primeiro faço aquela primeira leitura, né? Então eu leio
onde eu estiver. Alguém me mandou uma mensagem, eu abri aquela mensagem, eu tenho um horário para olhar o WhatsApp, porque eu trabalho em casa, faço home office, né? Então eu não olho o WhatsApp o tempo todo, mas eu faço um sistema de trabalho que é chamado de Pomodoro, depois você pode procurar. E aí eu, de tempos em tempos, eu paro, olho, dou uma relaxada, vejo a criança, né? E aí faço essa movimentação. E aí quando eu olho, a pessoa me manda algum texto e eu preciso abrir, ou alguém me orienta, ou é o meu mentor que pede para que eu faça algo, o que eu faço? Eu abro na hora e olho. Aí olho, depois eu marco o meu horário de meditação. Normalmente é pela parte da manhã. Eu tenho alguns textos que eu medito, ou se Deus fala mais claramente naquele texto, eu paro ali para ler. E quando eu recebia a mensagem, né, eu li um pouco depois e abri o texto. E foi muito interessante porque eu não lembrava a referência, mas eu me lembrava do texto. Então, normalmente esse é o meu processo. Eu leio logo e depois, na parte da manhã, logo nos primeiros momentos da manhã, eu tenho uma Você só leu mais uma vez? Eu li mais 2 vezes. Depois ele fica na minha cabeça, porque eu raramente esqueço de um texto que me marca. E esse texto me marcou muito. Então, quando a meditação não me marca logo de pronto, o que eu normalmente faço? Eu leio mais vezes durante aquele período da manhã, no mesmo período, antes de começar minha meditação ordinária, né? Eu tenho um livrinho de devocionais, eu tenho um movimento da Bíblia que eu faço, mas se alguém me manda algo em separado, eu crio esse momento junto com o momento de meditação da manhã. Entendi. Gosto. O meu processo foi um pouco diferente. Assim que eu recebi, a primeira coisa que eu fiz foi ler o contexto. Então, procurei ver em que contexto o salmista estava falando. Aí, a partir daí, eu fiz uma leitura específica. E interessante que eu fiz essa leitura até com meu filho. Falei, Arthur, vem cá, tem um texto para meditar? Vamos estudar aqui junto comigo. E aí compartilhei com ele, ele me disse o que ele interpretou do texto, eu disse o que eu interpretei, a gente fez uma troca. Que esse processo de ensino-aprendizagem me ajuda muito a fixar. E aí, depois disso, eu fui fazendo leituras diárias, sempre buscava. Hoje mesmo foi um dia que o percurso até o trabalho, eu fiz a meditação em cima dele. Legal. E eu fiz a separação dele. Eu separei ele em 3 etapas, né? 3 partes. Uma parte que estava mais atrelada seria a minha esperança. Eu tentei fazer com palavras, né? Seria a minha esperança. A primeira parte estava linkada à esperança. A segunda parte estava linkada à entrega. A terceira parte estava linkada à entrega também, mas em um outro aspecto, né? Que seria o caminhar da minha vida. Então, eu fui fazendo essas separações e fazendo a aplicação na minha vida. Então, sempre fui fazendo essa correlação. Mas eu li mais de uma vez. Isso daí é fato. Mais de uma vez. Aline. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso ter regras, né? E assim, eu não consigo sair dessas regras. Então, eu tenho um ritmo, eu tenho uma forma, né, da minha vida. Então, começou, quando eu recebi o texto, claro, a primeira coisa foi abrir e saber o que estava... Que texto é esse que o pastor escolheu? Meu Deus. Que é, porque só aquela parte, né? Porque eu fiquei intrigada assim, por que só, né, o 5, o versículo 5? Não foi o 4, nem o 6? Isso, ou mais, né, ou o texto inteiro, né, ou o salmo inteiro. E aí eu fui ler e depois eu comecei o processo que eu tenho todo dia de manhã, de acordar, de realmente meditar, e isso tudo eu faço antes de ir para o trabalho. E conforme no trabalho eu dava uma lida, refletia sobre o texto, voltava nele, isso durante o dia. No trabalho deu uma folga, vou lá, dava uma olhada. Isso eu faço com textos normais que é a sua rotina mesmo. Minha rotina de realmente de pensar na palavra de Deus, né, assim, realmente sentir aquele toque, né, de Deus falando comigo. Então eu tenho essa mania, de realmente durante o dia ficar lendo várias vezes, e foi assim a semana inteira. Então eu peguei e falei, não, é esse texto, porque às vezes eu pego, né, pela semana eu vou vendo outros textos, né, e vou meditando
durante o dia, aquele texto o tempo todo. E aí, com esse não, eu fiz a semana inteira, então acordei, eu lia de novo, ia para o trabalho dirigindo, ia, né, meditando, falando, tentando decorar, né, tentando lembrar das palavras, daquilo que me tocou, e aí eu chegava no trabalho, num intervalo lia de novo, aí depois ia para casa pensando, chegava em casa antes de dormir, dava uma lidinha de novo. Eu preciso desse apoio visual, de ficar o tempo todo também. Seu? É meu. Isso com tudo. Vocês 3 gravaram o texto? Chegaram a gravar, assim? Olha, não precisa dizer agora de qual não, que não é para ninguém fazer exercício de memória, não. Mas vocês se cobraram de memorizar o texto? Não cobrar, mas eu achei que, assim, conforme é importante a gente mais, assim, porque na verdade não é um decorar a palavra tintim por tintim, mas o sentido daquilo que está falando. Mas você precisa sair daqui para aquilo. Isso. Eu não consigo aquela coisa de decorar, tá, não. Eu sou mais mesmo entender e falar, não, ó, isso fala, né, ó, Salmo tal fala isso, né, dessa forma. Então, mas decorar eu não tenho esse... eu não consigo, na verdade eu acho que é uma falha, assim, eu não consigo decorar tintim por tintim, palavra, vírgula, eu não consigo. Isso eu tenho uma dificuldade. Entendi. Eu tenho um cacuete com a Ara. Não sei porquê, eu só consigo decorar se tiver na Ara. Por quê? Eu não sei. É porque eu sou empreiteiro há muito tempo, de adolescente, eu aprendi a decorar na Ara. Eu não sei porquê, eu vejo em outras versões, eu fico lendo e falo assim, isso aqui tá estranho. Isso aqui tá estranho. Aí eu começo a gravar, agora que eu tô lendo mais, né, as versões, eu gravo a mensagem. E a Renata é exatamente o contrário, a Renata só grava na NTLH. Então, assim, de novo, né, esse texto em especial, eu não tenho ele decorado, mas minha família tem ele decorado. É um texto muito especial, depois eu vou contar. A Aline falou assim, ele mandou um versículo, deixa eu explicar então, acho que cabe uma explicação importante, legal, né? Eu leio a Bíblia, sempre que eu termino a leitura da Bíblia, eu começo a ler em outra Bíblia. Então eu já li na NVI, na NTLH, na NAA, agora eu peguei outra Bíblia, eu pego uma Bíblia nova. Pego uma Bíblia nova e começo a marcar tudo de novo. Tudo de novo. E quando eu li a Bíblia na NTLH, porque às vezes as pessoas são críticas e dizem assim, eu não gosto da NTLH, mas nunca leu. Nunca leu, né? E eu sou daquele assim, eu não posso fazer a crítica se eu não li tudo. Isso. Eu vi várias coisas bem interessantes, assim, curiosas mesmo. Mas quando eu bati o olho nesse salmo, eu falei assim, cara, eu nunca li isso. Aí eu abri a Ara. E não tem nada a ver uma tradução com a outra. Muito diferente. Mas essa tradução falou profundamente ao meu coração. Sim. Então, o que eu quero mostrar aqui? Quando a gente vai meditar, a gente precisa se dar essa oportunidade de ler a palavra do Senhor de novo, em outras versões, porque isso é um exercício. Essa é a primeira questão. A segunda é que a gente não precisa do texto todo para fazer a meditação. Foi um verso. E esse é um verso que fala muito ao meu coração. Tanto que quando eu ouvia a última Academia da Alma e a gente decidiu fazer esse exercício prático, o texto estava aqui na minha cabeça. Por quê? Porque esse é um verso da minha vida, de um tempo para cá. Eu tenho vários versos da minha vida, mas esse fala muito ao meu coração. Eu acho que não vai chegar hoje ao ponto de eu contar por quê, mas... Então, explicando. Precisa do contexto? Não. O Washington leu o contexto, mas não tem problema nenhum nisso. Mas não precisa. Pode ser um verso só? Pode. Talvez eu não entendi. A moto passou. Talvez eu não entendi na ARA, mas eu entendi na LTLH. Talvez eu não entendi na NVI, mas entendi na ARA. Talvez eu não entendi na ARA, mas entendi na NAA. Então a gente se permitir isso. Bem, em que ambiente vocês zelaram para fazer essa meditação? A Aline falou que inclusive lia no trabalho. Era um ambiente tranquilo? No trabalho? Era uma sala? Ou enquanto fazia um curativo? Era um momento que realmente estava tranquilo. Tranquilo. Mas é um ambiente, né, de trabalho, né? Quem pode entrar, mas... E em casa você faz onde? No quarto. No quarto. Eu acordo. No ambiente tranquilo. E vocês?
Eu fiz em vários momentos, né? Uhum. Mas eu tenho o costume de fazer, quando eu pego um texto e aí é um verso mesmo para poder meditar, eu faço a leitura de manhã, no meu momento devocional. Então eu tenho aquele momento de reflexão do texto e ao longo do dia, justamente para me forçar uma palavra estranha, né? Tá bom, mas para me incentivar a relembrar, a beber daquela fonte novamente, eu fico tentando, puxa, mas o que estava escrito, o que eu li de manhã? E aí eu revisitava aquilo dali. Se eu não lembrasse, eu revisitava o texto, senão eu tentava absorver o que aquilo impactou na minha vida, né? Legal. Então, Ismael. Esse texto especial foi de uma outra forma, mas o padrão, normalmente eu faço pela manhã. Eu tenho a orientação de fazer o que a gente chama de liturgia das horas. Então eu tenho alguns momentos do dia onde o meu alarme toca, eu paro, leio o texto de novo. E aí, normalmente é o mesmo texto que eu li de manhã. Às vezes, por alguma questão de um horário de descanso, ou uma música, algo que tocou, aí me remete a um outro texto, eu vou naquele texto para ver se eu tive aquela impressão correta. Às vezes eu não consigo me concentrar por conta de algum problema, alguma questão que ainda está muito nebulosa, aí eu volto e escrevo. Aí eu mando para os meus registros de mentoria lá, eu escrevo o que eu entendi, eu faço em termos de oração, às vezes faço em termos de poesia, o texto mais lírico, né, que vem na mente. Eu escrevo e aí vou fazendo isso ao longo do dia. O local, eu tenho uma varandinha no meu home office, tem um espacinho lá. Então, para sair do ambiente do escritório, eu me ajoelho dentro do local do escritório, mas faço a leitura, eu tenho feito a leitura do lado de fora, tem uma árvore na frente, aí eu consigo olhar. O visual não é muito bonito porque, enfim, o local onde eu moro não é lá essas coisas de beleza, né? Mas a natureza, tem uma parte de natureza ali e é bem interessante. Tento ficar o máximo em silêncio possível. Quando eu acordo muito cedo, consigo um silêncio muito bom. Quando eu acordo não tão cedo, tenho a vizinha, os vizinhos brincando, cantando, chamando a atenção dos filhos e netos, então é um pouco mais complicado. Ismael ficou no home office, mas a Aline e o Washington foram para o trabalho fora de casa. O que eu percebo na fala de vocês é que a meditação começou num ambiente tranquilo e vocês levaram para o mundo agitado. Ela não aconteceu no mundo agitado e vocês levaram para dentro de casa. Essa é uma coisa importante para a gente perceber, tá vendo? A meditação, ela transcende o nosso momento que a gente chama de devocional. Ela precisa ir para o nosso dia a dia. Sim. Então, tem algum problema eu fazer uma pausa no trabalho e lembrar do texto bíblico e fazer uma oração? Não, você bebe água, você vai no banheiro, você pega um lanche, você joga conversa fiada com os outros também no meio da rua, responde no WhatsApp que não tem nada a ver com o seu trabalho. Sim. Né? Então, a gente tem esses momentos de pausa que são nossos, que a gente respira. E essa para mim é uma observação importante. A nossa meditação, ela precisa transcender o nosso espaço de dentro de casa, a gente precisa levar para o dia a dia. Sim, e a gente percebe isso aqui, sem combinar. Agora, vamos falar do Salmo? Só uma parte que você falou, assim, porque vai para a internet, né? O que está se falando aqui é uma recomendação. Então, assim, se você trabalha num local de extrema atenção, de vigilância, você não pode parar, que as suas pausas são extremamente controladas, né? Se você é operador de máquina, essas coisas assim, né? Que você não pode parar, você só vai para o banheiro, você tem aquele período curto, né? Mas você só vai ao banheiro, vai comer, às vezes na hora do almoço dá para fazer, né? Mas naquele período, você não para no meio das coisas, não, tem que ler o texto. O Ismael é bem mais preocupado que eu com isso. Exato, só para... Se você entendeu que era para parar seu trabalho para ler a Bíblia, você entendeu tudo errado. A gente está vivendo um momento muito interessante nisso, pá. Olha, aí depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Sobre o Salmo, Aline, o que mais te chamou a atenção no Salmo? E por quê? Então, meditando, né, eu fiquei o tempo todo pensando, né, quando o salmista diz, né, o meu futuro está nas tuas mãos. E aí eu fiquei pensando nesse futuro, nessa ansiedade, né, que a gente sofre até realmente chegar nas promessas, né, de Deus, que é o futuro. Porque até então, esse processo de chegar lá,
né, existe uma ansiedade, existe um querer agir, mas aí a gente lendo, né, a gente percebe que a gente não consegue fazer nada, que está nas mãos de Deus. E aí eu fiquei meditando sobre dependência, de realmente né, assim, perceber o quanto realmente eu tenho que me declarar, né, assim, que eu não sou nada, que eu não consigo nada, e entender que esse futuro está ali mesmo, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E não há nada, né? Nada que vai me desviar, nem me fazer mais rápido para esse futuro. Quando você olha para o Salmos e diz assim, caramba, quantas vezes eu já tentei controlar meu futuro? Aquilo mesmo. Teve aquele momento de confissão, assim? Não, relembrou, não. Na verdade, eu comecei a pensar, na verdade, o que veio na minha cabeça foi sobre o fruto dessa dependência. O que ela vai produzir em mim? Né? O que ela tem que produzir? Né? Porque a gente fala, como crente, tantas coisas, né? Eu dependo de Deus, Deus é em primeiro lugar, mas e o fruto? A gente às vezes fala, mas esse fruto não aparece. E aí eu comecei a pensar nesse sentido, né? Eu acho que Deus me colocou, né, vendo realmente o texto nesse sentido, buscar esse fruto, né? E aí eu comecei, mas como seria esse fruto, né? Que seria esse invisível, né? E aí eu, né, meditando, eu comecei a perceber que é como a gente tivesse, né, aquela felicidade todo dia ao acordar, né? Mas não é uma felicidade tola, uma felicidade que não percebe que a vida tem dificuldades, mas é aquela felicidade assim, de você perceber que sua vida não é inútil, sua vida tem um propósito, uma razão, mas nas mãos de Deus. E aí você consegue ser feliz. E aí eu falei, nossa, então é isso. Eu acordar e falar assim, Senhor, tem uma opção de coisa para eu resolver, uma opção de coisa, né, difícil. Mas o futuro está nas mãos do Senhor. Então eu vou acordar, vou enfrentar, né, ter esse bom ânimo, que a gente diz, bom ânimo, mas será que realmente eu consigo ter esse fruto? Né, esse bom Às vezes eu não estou ânimo? tão animado assim para viver. Isso mesmo. E aí foi sobre isso. Legal. Boston. Vamos lá. A primeira parte foi que mais me chamou a atenção. Tu és Senhor, Deus é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. És tudo que eu tenho. Quando eu pensei assim, és tudo que eu tenho, a gente tem um monte de coisa. Ou pelo menos a gente imagina que tem um monte de coisa. Sim. Então, eu Tem uma esposa, tem filhos? Eu tenho um laptop, eu tenho uma TV, eu tenho uma geladeira, eu tenho um monte de coisa. Ou eu não tenho um monte de coisa, mas o Senhor é tudo que eu tenho. Aí eu fiquei assim, tentado, mas eu não fiz para, entre aspas, não contaminar essa minha reflexão. A pesquisar, fazer uma exegese, ver comentários e tal. Eu falei, não vou me contaminar com isso, Seminarista é seminarista. Aí eu fiquei pensando, puxa... E olha que ele entra no seminário. Olha só, não tem futuro. Mas eu fiquei pensando assim, em que circunstância uma pessoa fala assim, você é tudo que eu tenho? Que a gente ouve isso. Quando a pessoa está no fundo do poço, quando a pessoa perdeu algum familiar que é muito importante e tem alguém de apoio que está ali auxiliando aquela pessoa, ajudando ela a passar por aquele momento de dificuldade, é normal a gente dizer, puxa, todo mundo me abandonou, você é tudo que eu tenho agora. Eu fiquei capturado nessa parte. Realmente, a gente passa por várias tribulações. Quem nos tira dessas tribulações é Deus, com a tua palavra, com o teu consolo, com o teu espírito, que vai lá e nos anima, nos fortalece. Então eu consegui assim entender que o salmista estava querendo dizer isso. E quando eu olho para a minha vida, realmente, a gente está num momento de dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa, poxa, é Deus que vai nos auxiliar. Não tem ninguém para resolver isso, então o Senhor é tudo que eu tenho. É por isso que eu dividi em 3 partes, e essa parte eu coloquei esperança, porque a nossa esperança, e tem vários textos que dizem isso, está em Deus. Só podem estar em Deus. Se não tiver em Deus, não é nem esperança. A gente não pode esperar absolutamente nada. Então tudo que vem para a nossa vida vem através de Deus. Até pensei nisso.
eu tenho essa geladeira, mas foi porque Deus me deu o sustento e aí eu consegui comprar. Então acaba sendo tudo, mas parece um labirinto de rato, sabe? Que eu tento justificar algo, mas não é isso, é esperança mesmo. Tudo que eu tenho é Deus. Ele é que é minha provisão, Ele é que é minha força, Ele é que é minha segurança, Ele é tudo. Exatamente. Ismael, o Senhor tem sempre trazido esse texto na minha casa, sempre quando a gente está numa espécie de encruzilhada. É bem interessante. A primeira vez que eu li esse texto nesta versão foi quando a gente teve a notícia de que a Dona Maria tinha ido para uma revisão no hospital, uma questão que aparentemente uma questão pequena, consequência da medicação que estava sendo ministrada após o momento que ela teve de cirurgia, do câncer e da medicação, e ali ela entrou no hospital e não saiu mais. A gente não sabia que ela não ia sair mais. E os médicos começaram a dar informações que aparentemente a doença estava avançando, progredindo, tomando espaço, né, dominando ali a cena de saúde da Dona Maria, e aquilo nos tomou de grande pavor, assim, nos primeiros momentos, nas ligações e tudo mais. Minha esposa entrou numa dor muito intensa, muito aguda, algo assim que eu nunca tinha visto e não desejo nem pro meu... Não é que eu tenho, eu acho que eu não tenho inimigo, pelo menos não... É uma expressão. Uma expressão, não desejo pro meu pior inimigo que ele existisse, né? E nas meditações, nos momentos de oração, nas reuniões de oração, esse texto veio através da minha esposa, que lê, hoje basicamente só lê a Bíblia na NTLH, é a visão que ela tem mais fácil, e ela inclusive está com esse texto na sua capa ali de celular. Toda vez que ela abre o celular, é esse o texto que está lá. E eu acho que eu não tenho esse texto de cor, mas eu tenho certeza que a Renata... Mas do Salmo, teve uma frase, uma expressão que chamou mais atenção? A frase que sempre me chama atenção, e ela é sempre a primeira, que é esse és tudo o que tenho. És tudo o que tenho, né? E ela confronta com a questão do tu diriges a minha vida, né? És tudo o que tenho e tu diriges a minha vida. Se de um lado a gente é chamado a ideia de esperança, mas para mim gera a questão de suficiência. Suficiência no sentido mais maduro que essa palavra possa ter. É suficiente para... Não, eu não preciso buscar outras coisas, não é isso. É que, independente do que acontecer, ele é tudo que tem. Muitas vezes a gente tem vivido um debate, né, nesses períodos que estamos vivendo, né, nesse momento que estamos vivendo nessa nova sociedade, é que os extremos. Ou você abandona Deus e vive a ciência, vive a razão, vive os investimentos, ou você fica na Bíblia e não existe nada além da Bíblia. Você não pode tomar um remédio, você não pode procurar um psicólogo, você não pode ir no psiquiatra, você não pode, sei lá, você tem que procurar um clérigo, um pastor, um líder ou uma líder espiritual, que em alguns contextos espirituais mais se parece com um xamã, com um pajé, né? Isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Deus Todo-Poderoso, não tem nada a ver com a Bíblia e com o seu propósito, mas espiritualmente falando, né? Eu ouço Deus dizendo para mim: não se preocupe, eu sou suficiente. Beleza. Quando o Ismael fala, ele trouxe até uma ideia muito interessante. O texto tem memória, né? Sim. Perceberam? Sim. O texto remete a um momento específico da família, Sim. né? Do sofrimento e tal. Inclusive isso impactou a Renata para trazer para ela no dia a dia e tal. Washington, a leitura que você fez do texto, você acha que tem alguma relação com o momento de vida que você está vivendo? Assim, quando você bate o olho e essa parte do texto te fala. Essa parte me falou. Não consegui criar uma correlação. Criei, mas não criei. Eu não estou passando por nenhuma situação em que eu diga assim, puxa, esse texto trouxe o conforto que eu precisava. Mas esse texto ele me fez refletir em muitos aspectos sobre aquilo que eu acho que eu tenho, quando eu não tenho absolutamente nada, a não ser que é o suficiente
que é Deus. Entendeu? E você, Aline? O futuro está nas minhas mãos. Você em algum momento estava pensando sobre o futuro? Ou esse texto é que fez você pensar sobre o futuro? Assim, a sua leitura do texto tem uma questão de eu tenho essa preocupação e o texto me respondeu? Ou é esse texto é que fez você pensar sobre o futuro e você não estava nem aí pensando no futuro? Não, eu acho que quando eu me tornei mãe, eu realmente comecei a ter muitas preocupações com o futuro. É uma coisa meio louca. Faz parte da maternidade. E a gente, o tempo todo, né? Eu e o Lico, a gente futuro fala é um tema presente. É presente. Porque a gente sempre tá, né? Imaginando assim, João, não sei o quê. Sempre essa coisa de mãe, de pai, né, daquela coisa assim, o que a gente pode fazer para que isso, né, lá no futuro, né, assim, tenha fruto, E aí, esse texto, quando veio, eu falei, nossa, realmente, né? Por que eu me preocupo? Né, assim, eu tenho que fazer realmente aquilo que Deus me orientar a fazer. E aí eu comecei a esse exercício. Eu quero, vamos lá, eu quero colocar o João em alguma coisa que eu acho que é muito especial para o futuro. Será que é isso? Né, assim, Senhor, porque às vezes a gente vai acabando assim, fazendo, né, e eu sei que o fazer é Deus mesmo, mas a gente sem aquela intenção, né, sem aquela preocupação de falar assim, não, eu entrego isso a Deus, realmente dá esse passo, né, então veio mesmo, porque eu sou uma pessoa muito preocupada, hoje mais do que nunca. Agora acabou. Agora estou livre, agora estou livre. Está em tuas mãos. Eu agora sou uma outra mulher em relação ao futuro. Houve salvação. Vou fazer uma pergunta bem provocativa. Ok. Deus falou com vocês nesse texto? Falou. Sem dúvida. Como é que você pode dizer para os que nos ouvem agora e participam da Academia da Alma? Sem dúvida. Você perguntar assim, mas como? Deus falou assim, é isso, aquela voz assim. Tá. Bom, eu posso ajudar vocês aqui. Não, mas fale aí. Eu entendo e creio, né, e vivo a voz de Deus quando eu leio o texto e ele faz sentido de verdade, não só sentido de interpretação gramatical, sabe? Ele é uma mensagem, né? Depois que eu aprendi o que significa a palavra testamento, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, e a gente crê e vivencia a ideia de que Deus é nosso Pai, toda vez que eu leio um texto e esse texto faz sentido para a minha vida, não é uma coisa que eu estou estudando, não é uma coisa que eu estou interpretando para fazer algum tipo de orientação ou nem discipulado, porque discipulado é vida também, né? Mas escola bíblica dominical, quando a gente é professor, não. Quando eu leio o texto no momento devocional, ou quando eu leio o texto por conta de uma leitura ou algo que me remete a mensagem, eu vejo claramente que é o Espírito Santo trazendo a voz de Deus para mim. Então eu tenho essa convicção, essa fé, né? Eu fui provocativo, mas deixa eu ajudar vocês. Fala. Eu ouvi vocês e eu não tenho dúvidas de que foi Deus que falou. Por quê? Porque naturalmente o que vocês falam é contra todo o propósito humano. É simples. Quando você diz assim, o Senhor é tudo que tem, cara, Deus é tudo que tem, isso não tem nada a ver com o nosso mundo. Nada a ver. Nada a ver. O nosso mundo diz que seu celular é seu, sua casa é sua, isso aqui é seu, seu sapato é seu, é um mundo de propriedade. Não, eu não tenho nada. Cara, isso só pode ser Deus. Assim, não faz sentido no nosso mundo, percebe? Sim. Outra coisa, Aline, não, meu futuro está nas mãos de Deus. Não vou me preocupar com as coisas que eu vou fazer pro meu filho. Como assim? Percebe que isso não faz sentido no nosso mundo. O que eu quero mostrar para você é que às vezes a gente tem dificuldade de perceber a voz de Deus, mas eu ouvi isso do pastor Ricardo Costa, lá na igreja de Vinhedo, né? Sim. Ele falou assim, cara, se a proposta é extremamente contra aquilo que o mundo está dizendo, só pode vir de um lugar, cara. De Deus. Fantástico, né? Assim, não tem dúvida. Eu falei, rapaz, isso é uma bela explicação. Não, porque às vezes a gente tem dificuldade de dizer assim, eu ouvi uma voz, eu senti um arrepio. Não é isso.
o que Deus está propondo para você contra tudo que a gente ouve lá fora. Não, e é interessante que existem diversos textos, agora quando você falava assim, vieram diversos textos na mente, ou diversas, na verdade, momentos, histórias na Bíblia, né, que trazem para nos ensinar exatamente isso. Tem situações onde os profetas vão ali dizendo para o rei, não, você vai conseguir, e não sei o que, e papapá, e vem, tá os 2 reis, né, para ir para a batalha, traz os profetas para a gente ouvir a voz de Deus. O pessoal, não, vai sim, vai para a batalha que vai dar tudo certo, pô, Deus é contigo, não sei o que. Aí chega o rei de Israel e fala assim, não tem um profeta de Deus aí não? Só pra gente... Não tem... Esse foi o Josafá. Josafá. Tem um profeta de Deus aí não? Pra gente fazer... Até tem, pô, mas ele só profetiza contra a gente, só fala contra a gente. Joga contra. Mas, provavelmente é isso que a gente precisa ouvir, alguma coisa contra a gente, né? Então, foi muito legal, assim, porque... e a gente vê, tem outras situações, né? Elias, Eliseu, você vem ali, a manifestação dos profetas trazendo a voz de Deus, e às vezes o povo diz assim, caramba, né? Vou te dar um exemplo, o pastor Ricardo Costa, quando falou esse negócio, ele tinha comprado, ele é praticante, né? Ele é faixa preta de karatê, sei lá, de alguma coisa. Ele é atleta já há muito tempo, pega muito peso. E ele gosta de tênis, aqueles de jogador de basquete, aqueles... Sim, tipo Jordan, né? Isso, cano longo, isso aí. Aí ele falou assim, cara, eu não gosto de me dar presente caro não, mas eu tinha um sonho de ter um tênis. Aí ele falou lá um modelo lá, eu já esqueci. Era um tênis caro. Sim. Caro que eu tô falando é beirando R$1.000. Caro. Isso. Preço de uma moto. Aí, ele foi na academia, primeiro dia usando o tênis. E aí ele ouviu uma voz no coração dizendo, dá o tênis pro mendigo. Aí ele falou, cara, isso é coisa da minha mente. Ele não pode. O inimigo tá furioso. Eu falei, isso não pode ser de Deus, cara. Deus não pode estar falando, isso aqui é imaginação, eu já tô vendo coisas, já tô ouvindo coisas, isso não é de Deus. E aí ele passou direto. E aí a voz disse, volta e dá o tênis pro mendigo. Aí ele parou no meio da rua e orou. Falou assim, Senhor, se for a tua vontade, vai fazer o seguinte, o tamanho do pé dele tem que ser do tamanho do meu pé. E o pé dele é um tamanho diferenciado, assim, 47. É uma parada diferenciada, né? Não é todo mundo que tem um pé assim. Pezão. Pé grande. Aí ele falou, vamos lá ver agora. Aí virou pro menino e falou assim, bom dia. Qual é o seu nome? Falou, nome, cara. Queria saber quanto você calça ao mendigo? 47. Ele falou, tá bom. Só isso que eu precisava saber. Tirou o tênis e entregou pra ele. Aí o mendigo, ele tinha um bloquinho de anotação na mão, fechou e disse, obrigado Deus, porque o Senhor respondeu a minha oração. Aí o Ricardo perguntou pra ele, cara, o que você acabou de dizer? Ele falou, cara, eu sou discípulo de Jesus. E o único sapato que eu tinha rasgou. E eu pedi pra Deus, Senhor, eu preciso só de um sapato. Aleluia, fantástico. Você percebeu o negócio? Muito bom, né? E aí o discípulo de Jesus que estava passando na frente, Senhor, tu és era o Ricardo. E ele chegou em casa descalço. Aí a mulher dele perguntou, te roubaram? Aí ele falou, a história é longa. Não, mas é legal porque é essa dinâmica do reino de Deus que é muito interessante, né? O Washington foi pego por essa ideia de pertences, de ter coisas, né? Dizer que Deus é tudo que você tem, não é uma dinâmica de estou abrindo mão de coisas materiais, não é isso. É você entender que você não precisa ter as coisas. Isso. Você é um mordomo, você administra aquele... O pessoal fala muito isso hoje, né? Você não precisa ter, você precisa ter um amigo que tem. Nós temos um pai que tem. A gente tem um pai que tem. Então, assim, ele administra todas as coisas. Ele administra, inclusive, o nosso coração e a nossa mente. Então, ele sabe, inclusive, o que eu preciso ter para ser feliz. Porque, então vocês estão falando de teologia da prosperidade. Poxa, então Deus é dono de tudo, então vai me dar tudo, relógio, não sei o que, tênis caro. Não é isso. É saber que você não precisa gerar ansiedade. Isso é uma visão da ansiedade. E naturalmente, esse não é um movimento que você vai fazer para ninguém, de pegar um tênis que está no seu pé, que é a primeira vez que você calça, e dar para alguém.
Então não é um movimento que você faz naturalmente. Naturalmente. E aí ele contou isso. Aí ele chegou para mim e falou assim: Fábio, então eu entendi assim. Às vezes a gente tem dificuldade de perceber o que é a voz de Deus, mas é isso, é a voz que fala naturalmente contra o meu pecado. Meu pecado é ter, possuir, ser tudo meu, controlar. E aí Deus diz: cara, abre mão disso. Eu vou te dar outro tênis. Pode ser, não sei se é aí que você quer, mas... E aí o mendigo dá esse testemunho: eu acabei de orar pedindo a Deus um sapato, né? E aí ele recebe isso de presente. Bem, estamos caminhando para o final. Última pergunta para vocês. Vocês ouviram agora compartilhar um do outro, então vamos prestar atenção. Vocês não falaram nada igual. Não. Ok. Não tiveram um momento de meditação da mesma forma. Isso, cada um teve a sua particularidade. Cada um falou de um momento de vida, de uma experiência, de como conduziu, uma parte do texto que falou. Mas quando você ouve o seu irmão falar, agora a pergunta é: vocês se ouviram? O que chamou a atenção de vocês na fala do outro? Gosto. Quando você ouviu a Aline e o Ismael, o que chamou a atenção? A Aline chamou a atenção muito essa questão da gente querer cuidar do nosso filho, achando que o futuro dos nossos filhos está nas nossas mãos. Nunca esteve. Nossos filhos nem nossos são. Eles pertencem a Deus. Então, isso me chamou muita atenção. Assim como a suficiência que o Ismael colocou, né? Ele fez esse adendo no que eu estava colocando como esperança, mas também de suficiência. É tudo e é tudo que você precisa. Nada. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Muito bem. Ismael, o que chamou a atenção na fala da Aline e do Washington? É muito parecido com o que o Washington falou. Assim, a gente está vivendo nesses primeiros momentos, né, essa visão de paternidade, de olhar para uma criança, para um ser e dizer assim: e agora? e é muito... Essa pergunta, e agora, ela é muito latente na vida de um pai, na vida de uma mãe. Eu não fazia ideia, assim, eu honro muito os homens e mulheres de Deus, né? A Aline, o Lico, que está nos assistindo, cara, assim, como é que vive com essa coisa assim? Não, eu fico pensando que tormento deve ser para uma pessoa sem Deus viver a paternidade, viver a maternidade. Cara, que coisa destruidora deve ser, porque o tempo todo aquela criança tá ali, e aí eu tô vivendo agora os primeiros momentos, né? E aí chora, você não sabe, inicialmente você não sabe o que é pra comer, você não sabe se tá suja, você não sabe. Aí, daqui a pouco, né, a gente já tá vivendo mais um pouquinho até, e você entender também. O choro assim é fome, o choro assim tá sujo, o choro assim é mãe, quer andar, é manha, quer andar, quer ficar trocando de colo pra cá, de colo pra lá, colo pra cá. Aí você, caraca, meu irmão, tô interpretando línguas, é um negócio assim de outro nível espiritual, né? Mas você tá sempre assim: e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E essa pegada assim: olha, não, esse texto veio para me consolar e para me acalmar, assim. Parei, não tem esse negócio, agora eu vou perguntar: Deus, é isso mesmo? Não, eu vou fazer isso porque... Não, peraí. Não, vai, Aline. É isso que eu quero que você faça mesmo. É isso que eu quero, porque ele é meu, não é seu. Você está cuidando, deixa ele com você. E o Washington, quando o Washington falou de esperança, eu disse: cara, esperança. Eu falei: esperança. E aí me trouxe outros textos, outras reflexões. Caramba, quando Deus é tudo que você tem. E aí você vê Jesus Cristo trabalhando isso, né? Existe um texto que o apóstolo Paulo, quando ele ora, ele fala que o Deus dá esperança. Eu falei: caramba, é isso. É você ter essa expectativa consolada, né? A esperança é aquela expectativa consolada, algo que você vai ficando cada vez mais tranquilo. À medida que aquilo vai tomando conta de você, você vai ficando bem. Não é uma coisa que vem na hora, né? Mas é algo que... É só agitado, perdão. Mas não é porque eu não tenho esperança, não, porque eu sou agitado mesmo. Mas é algo que vem, bate, e daqui a pouco aquilo vai te colocando com foco, com convicção. Eu vou avançar. Então, assim, é muito bom. E para mim esse texto
complementou, inclusive, a memória que eu tenho dele, né? No momento que a gente estava pedindo, clamando por cura, querendo que Deus fizesse, tentando até num tempo de carnalidade, tentando barganhar com Deus. Senhor, se eu fizer isso, eu faço aquilo, eu nunca mais faço isso, eu deixo de fazer não sei o que. Ei, não tem nada a ver com isso. Esse processo não tem nada a ver com barganha, nunca teve, né? Nem nunca vai ter, porque você vai me dar o quê? Que eu não posso tomar de você ou que eu não tenha. Né? Eu que sou tudo que você tem, não é você que tem que me dar nada para eu receber. Então assim, e hoje, né, nesse momento que eu estou vivendo, ele veio de novo para dizer, calma, você está vivendo um tempo diferente, você está vivendo um momento onde você pensa que está numa situação de ter que decidir aquilo ou aquilo, mas eu sou tudo que você tem, se acalma. Então assim, foi muito bom. Esperança, paternidade, maternidade, estar nas mãos de Deus e tudo bem, é bom. Isso aí. E aí, Aline? Fala do Austin e do Ismael. Então, fica assim, bem claro, né, que para mim, assim, quando eu escutei eles, e assim, aquela coisa de liberdade mesmo dessas situações do mundo, né, da gente realmente se livrar desses rótulos do mundo que, como foi dito, isso é meu, aquilo, né, aquilo ali é meu, eu tenho posse, porque a gente, né, vive num mundo de querer ter as coisas, né, e quando, né, eu escuto que a esperança está em Deus, quando eu escuto assim, que Ele tem que ser suficiente, então a gente começa a olhar e falar assim, realmente, né, como o pastor falou, nada está indo igual ao mundo, nós estamos indo ao contrário. A gente perceber que realmente o que o mundo está querendo colocar na nossa casa, entrar na nossa casa ou na nossa mente, é tudo contra a palavra de Deus. E a gente vai, eu acho que me torna mais atenta. Mas por que isso, né? Pra que isso? E aí a gente começa a realmente ter mudanças, né? E aí vem mesmo aquela coisa de perceber que não preciso de nada, meu Deus, é suficiente. E o que eu tenho é o que, assim, é o de melhor, né? E eu não preciso mais de nada porque eu tenho um Deus e um Salvador. Glória a Deus. Muito bem. Olha, eu confesso que eu gostei muito desse primeiro exercício prático que a gente fez na história da Academia da Alma. Por várias questões. E estamos encerrando já a Academia da Alma, mas eu queria ser bem enfático nisso. Para mostrar que tivemos aqui exemplo de 3 formas de meditação diferentes no seu contexto. Um botou um alarme, o outro fez, gravou, ela levou lá um tempinho do trabalho. Primeira coisa, você tem que ter o seu tempo, né, na meditação. Sim. É o seu tempo, o seu ritmo, a forma como você faz. O Austin chamou o Arthur, então é do seu jeito. Segunda questão, né? Deus fala num único texto para todo o seu povo de forma diferente. Ele conhece o nosso coração. Então tem uma memória lá no coração do Ismael, então Deus vai lá e mostra, eu sempre estive com você, lembra? Lá você veio barganhar comigo, aquela conversa toda, viu? O futuro está nas minhas mãos, é um reforço. Para o Austin tem outro sentido, para a Aline tem outro sentido, é o mesmo texto. Mas olha que coisa importante a gente fez aqui, algo que normalmente a gente não faz no dia a dia, que é compartilhar. Sim. Às vezes eu compartilho as minhas devocionais, Sim. né? Eu tive coragem. E por que eu falo coragem? Porque a gente tem muito medo da opinião dos outros. Eu escrevo os meus devocionais às 4 da manhã. Então, eu hoje até passo um café antes, porque nem sempre, eu estou tão no espírito às vezes, espírito de sono. Só para ficar claro. Eu passo um café antes e eu boto umas musiquinhas, eu tenho uma playlist, posso compartilhar com vocês do Spotify, só canto assim de monge, umas paradas assim muito latim. Eu escuto umas coisas bem diferentes. Tá. Aí eu vou lá, ora, e eu escrevo. A única coisa que eu não tenho preocupação é se eu escrevi pra, VC, você. Eu deixo Deus fluir. E às vezes a gente não compartilha com as pessoas, sabe por quê? A gente tem medo. A gente tem medo de alguém ler o nosso texto e perceber algum erro de pontuação. A gente deixa de compartilhar porque a gente vai ser examinado pelo outro. E eu quero dar um testemunho para vocês, isso acontece comigo direto.
Outro dia, uma irmãzinha começou a dizer assim: pastor, alguém revisa os seus textos antes de mandar? Eu falei assim: não, e nem vai revisar. Pronto, só pra gente, né? Entendeu? Assim, ó, eu te amo. Morreu o assunto aqui. Assim, acabou. Desenvolveu um negócio que eu não tenho tempo. Beleza, eu estou numa fase que eu estou revisando os textos porque eu estou juntando todos eles. Ah, legal. Isso. Tudo que eu já escrevi. Até agora deu 13 arquivos. Meu Deus. Então, assim, é muita coisa. Aí o Paulo Carvalho tá lá me ajudando, tá revisando. Ele falou que ia fazer, eu mando pra ele. Aí ele tá mandando. Mas às vezes a gente não compartilha, sabe por quê? A gente tem medo. Medo que vão pensar na gente. Medo se vão julgar. E eu quero incentivar você. Assim, fazer uma roda com amigos, no seu pequeno grupo, com a sua família e dizer: Deus falou isso. Aline, chega em casa, chama o Lico, o João, e diz assim: João, eu tenho muita preocupação com o seu futuro, mas ó, Deus falou comigo, o seu futuro está nas mãos dele, não é da mamãe aqui não, tá? Assim, porque os nossos filhos precisam ouvir isso, entendeu? O Austin e Márcia se reúne lá, Arthur e Davi, ó, tá vendo essa casa aqui, esse apartamento? É nosso? É nosso. Não, não é nosso não. Isso aqui tudo é de Deus, entendeu? A única coisa que a gente tem é Deus. Amém. Tá aqui, ó, no texto. Porque esse compartilhar fortalece. Eu quero mostrar para você que às vezes a gente se priva. A gente não faz esse exercício, a gente perde muito. Então a meditação é algo que Deus coloca no nosso coração. Mas a pergunta é: para quê? Só para nós? Não. Eu gosto da ilustração de Jesus, né? Aqueles que creem em mim, João 7:21. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando a palavra inunda o nosso coração, a ideia dela é transbordar. Então, assim, compartilha esse texto, os próximos. Se vocês vão postar no Instagram, vão fazer videozinho pro TikTok, tanto faz, mas a gente não pode se calar. O compartilhar da palavra é essencial. Então fizemos aqui um exercício prático, espero que você tenha feito aí também na sua casa, né? Então aproveite essa prática, né, e faça isso para vocês agora, hein? De forma muito mais comum. Sim. Bem, encerramos aqui mais uma Academia da Alma, vamos orar agora, né? Foi muito bom estar aqui com você. Muito bom, primeira vez da Dona Aline, né? Show de bola, bom demais. Chegou num momento totalmente diferente. Chegou inovando, né? Chegou inovando. Chegou chegando. A pressão agora tá quanto? 14, 15? Que isso? Losartana na veia. Vamos orar? Maravilhoso, bom Deus, obrigado por tua palavra que sempre fala, nunca volta vazia, né? O Senhor falou o coração dos nossos irmãos, falou o nosso coração, certamente falou o coração de todos aqueles que estão ouvindo e que ouvirão esta Academia da Alma. E nós te agradecemos porque esta palavra, ela vem até nós para a honra e glória do Senhor. Sim. E obrigado, Pai, por nos usar como instrumentos nesse processo. Pedimos que de verdade essas lições que foram aprendidas, que elas fiquem gravadas no nosso coração. Sim, meu Deus. Que o Senhor cresça e que a gente diminua mais de Ti e menos de nós. É a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima Academia da Alma. Até a próxima.